Seja bem-vindo a esse vídeo aqui. Bom, eu vou esclarecer para vocês toda a plataforma da 3 atualizado 2025, beleza? Então, se você já curte a plataforma da 3 já utiliza a 3 curte operar com robôs e tudo mais, deixa aqui um like, deixa um comentário também se você tiver dúvida. Eu espero que você entenda aqui melhor essa plataforma, teve várias atualizações e se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva também, isso ajuda demais, beleza? Pessoal, é o seguinte, eu vou por tópico aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai abordar aqui é o SignalBot. Então, abrindo aqui o SignalBot, você vai ter aqui no canto direito, Create SignalBot. Então, aqui é o seguinte, temos o Custom Signal e o Trading View Strategy. Qual que é a diferença? O Trading View Strategy, basicamente você vai estar pegando aqui um webhook, tá vendo aqui embaixo? E vai estar colocando no seu Trading View para estar utilizando um indicador que você tenha no Trading View, beleza? Eu, por exemplo, tenho um indicador WP MetaProfit, a qual já tem vídeo até aqui no canal sobre ele, que no caso, quando ele dá um alerta de compra ou de venda lá no Trading View, ele executa uma ordem aqui na 3 utilizando essa função. Ó, por exemplo aqui, esse aqui é o indicador, tá? Que eu falei para vocês, ó. Tô em time frame de 1 minuto, né? Então cada vela aqui é 1 minuto. Por exemplo, teve esses dois sinais aqui, tá vendo? Quando ele toca esse sinal aqui, lá no 3 né? Quando eu configuro o webhook, ele vai fazer a entrada de acordo com o que eu coloco aqui. Por exemplo, eu tô com o indicador no Bitcoin. Então eu coloco aqui MetaProfit, Bitcoin, beleza? Qual corretora eu vou querer utilizar? Bybit, Binance, vai de acordo com as corretoras que você tem linkada aqui na 3 Por exemplo, aqui Bybit. Qual que é a alavancagem que você vai querer utilizar na sua estratégia, tá? 5x, 10x, aí vai dar a estratégia que você vai querer utilizar. Então, quando der o sinal lá de venda, pô, eu quero entrar 5x alavancado com 10%, ou coloca aqui em dólar, né? O dólar por bot, que aí no caso você vai colocar aqui quantos dólares você quer que entra. Aí eu quero entrar 20 dólares, 5 vezes alavancado na posição que der o sinal. Então, seja short, seja long, ele vai entrar com 20 dólares alavancado 5x. Basicamente aqui você vai pegar o webhook do 3 copia, você vem aqui, aí no caso você vai criar um alerta, vem mensagem em notificação aqui, marca o webhook, cola aqui o webhook, certo? Volta aqui na mensagem, copia aqui o script, né? Volta, você pode deixar aí, por exemplo, escrito sinal de compra, não tem problema, e cola aqui o script, que esse script é o que vai fazer a execução ali da ordem, tá? Lembrando que para você utilizar essa configuração, você precisa ter o Trading View pago, tá? Para você poder utilizar o webhook. Aqui no Custom Signal é semelhante às configurações, porém ele te dá outras opções aqui como short, né? Você pode deixar aqui cada configuração presetada. Bom, quando for entrar short, eu quero que entre com menos capital. Quando entrar com long, um sinal de long, eu quero que entre com mais capital. O mercado ele está numa tendência de alta, então você pode configurar dessa forma, né? O indicador, no caso, ele tem essas configurações, vai de acordo com o seu indicador também, né? Você vem aqui, configurações, MetaProfit, ó, tem o compra e venda. Então no compra, você vem aqui, coloca a mensagem e a configuração que você fez aqui na opção de compra e na opção de venda, beleza? Vem aqui, ó, Long Order Setting. Então você coloca aqui, pô, eu quero que na ordem de long aqui seja tantos dólares, com no máximo 10 ordens de segurança, ou 2 ordens de segurança, ou nenhuma ordem de segurança. Aí é uma customização um pouco maior, tá? Do que só o Trading View Strategy. Eu acho que ficou claro aqui como é que funciona. Então, Trading View Strategy é diretamente ali o que faz o indicador, ele executa aqui. No Custom também vai utilizar o seu indicador, porém vai ter essas configurações a mais aqui do long e do short, né? Que você pode determinar ali, beleza? DCA Bot. Vamos agora para a explicação do DCA Bot. Vem aqui em Create DCA Bot. Eles adicionaram aqui esse gráfico. Ficou bem interessante na hora de você criar os
os seus robôs, né? Você já consegue ver as linhas aqui, take profit, por aí vai, né? Então vamos lá para você entender. No caso aqui eu vou usar o Ethereum como um exemplo e single par. Aqui, pessoal, single par e multipar, né, o próprio nome já fala. Aqui você vai utilizar uma única moeda, uma única paridade e para você que é iniciante, eu até recomendo que você utilize isso para você entender primeiro como que funciona, para você poder jogar aqui em vários pares ao mesmo tempo. O que significa? De acordo com as configurações que você faz aqui, logo aqui abaixo, com as condições de entrada e tudo mais, você coloca aqui Ethereum, Bitcoin, HBAR, XRP, umas 5 moedas diferentes. Se uma dessas 5 atender critérios de entradas, vai ser executada a ordem em uma dessas 5. Se você colocar que quer 3 operações simultaneamente, você vai executar em 3 paridades simultaneamente. Por exemplo, o Ethereum atendeu os requisitos, o Bitcoin atendeu os requisitos e a XRP atendeu os requisitos. E as outras 2, seja qual for, não atendeu. Então, essas 3 vai ser executada. Agora, se as 5 atenderam e só tem 3, as 3 primeiras que forem executadas pelo robô vai ser executada e as outras 2 vai ficar de fora, tá? Então, você tem que colocar aqui 3, 3. Tá? Por exemplo, mas como a gente vai trabalhar aqui com uma única single par, então, beleza. Long ou short, eu sempre utilizei long, tá, pessoal? Nunca utilizei short aqui na 3 comas, tá? Opção minha, acostumei assim, tá? Mas você pode utilizar a opção short aqui. No caso, você precisa ter a moeda, né? No caso de conta spot, você precisa ter a moeda para estar vendendo, né? Bom, eu sempre utilizo aqui o long. Então, Ethereum, vamos descendo aqui. Base order. O que significa? Quando for a primeira entrada, a primeira posição aberta dessa sua estratégia desse seu robô, quantos dólares você quer que entre? Bom, nessa primeira entrada eu já quero que entre arrebentando a boca do balão, depois vem com ordens fatiadas para ajustar ali o preço médio, mas eu quero que entre com 200 dólares logo de cara, tá? Ah não, eu quero que entre pouquinho e depois vem aumentando aos poucos a minha estratégia. Então, 10 dólares. O mínimo aqui, até fala, tá? Você precisa ter no mínimo aqui, ó, 5 dólares. Então, coloca 10. Market, para você entrar no preço de mercado. Aqui na condição, você quer que abra a operação imediatamente, né? Executou o robô, start bot, vai abrir a operação no preço que tá. Ou você quer que ele tenha uma condição para estar abrindo essa operação. Por exemplo, RSI, TradingView Crypto Scanner, MACD estocástico e por aí vai. Você pode colocar o RSI, depois adicionar mais um. Por exemplo, eu quero que seja o RSI junto com o estocástico. E aí você coloca as configurações de acordo aqui em ambos. E quando a moeda, o Ethereum no caso, bater essas configurações aqui, ele vai executar dos 2 indicadores. Então você pode ter 2, 3 indicadores aqui avaliando, analisando para executar uma operação, tá? Eu vou estar deixando um link na descrição da própria 3 comas explicando melhor sobre cada uma dessas aqui, tá? Se eu for explicar cada uma dessas condições aqui, o vídeo vai ficar 1 hora, né? Então eu vou estar deixando o link aí, um artigo, né, explicando cada uma dessas daqui para você ter um melhor entendimento, né, na hora de configurar aqui, né? Exemplo, você colocar aqui para cruzar para baixo e essa aqui cruzar para cima, não vai fazer sentido, né? Então, nunca vai ser executada uma operação do seu robô. Então, você tem que configurar os 2 iguais, né? Se é para comprar, se é para vender, enfim. Como eu falei, tem que ser de acordo com a sua análise. Aqui no caso, logo abaixo, né, coloquei aqui as condições, tudo certo. Aqui embaixo tem Average Order. Basicamente são as configurações das suas ordens de segurança. Então o que você precisa entender, tá? Aqui, nessa primeira opção, é volume. Qual que vai ser o volume das suas ordens de segurança? Bom, eu entrei com 10 dólares, então eu quero que seja também 10 dólares aqui. Eu quero que tenha 5 ordens de segurança, beleza? Aqui é o multiplicador. O que significa isso, tá? Multiplicador do tamanho da ordem. Bom, eu estou entrando aqui com 10 dólares. Aí, eu estou com um multiplicador de 2. Então, eu entrei aqui na primeira ordem de segurança com 10. Na segunda já vai ser 20. Na terceira já vai ser 40. E multiplicando sucessivamente até dar 5 vezes 2.
Lembrando, pessoal, tudo isso que você configura aqui vai demandar capital, hein? Vai demandar cash. Então não é tão simples assim. Aqui dá para vocês entenderem, ó. 10, que foi a ordem inicial, depois 10, 20, 40, 80 e acabou. Beleza? Então aqui em orders aqui, ó, ele mostra para você como é que funciona, de acordo com a sua configuração, o preço que ele vai estar comprando em cada momento e por aí vai, tá? Então, aqui logo do lado, price deviation é para qual que é a porcentagem para estar abrindo uma nova ordem de segurança a cada 1%, tá? E aqui é a multiplicação, tá, da porcentagem. Então, 1% na primeira, vezes 4, na segunda já vai ser 4%, depois 4 vezes 4, 16% e sucessivamente, tá, pessoal? Então, se você coloca isso aqui muito alto, cara, tipo assim, não vai ter como, não vai dar certo, porque se você tá aqui a 1%, na terceira ordem aqui vai ser 10, depois 10 vezes 10, 100%. Entendeu? Na terceira já não vai ter nem preço mais para comprar, tá vendo? Já dá um bug aqui no robô. Então, qual que é o certo a se fazer? Você tem que entender, na hora de montar um robô, preços de regiões de preços interessantes, aonde o mercado pode ir buscar, aonde não pode ir buscar, para você configurar aqui da melhor forma. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Estou aqui no Ethereum, que é a moeda que eu estou usando ali de exemplo. Vou colocar aqui no gráfico de um dia. Volta. Show. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho essas marcações que já é do próprio indicador aqui, que tá aqui, ó, 3.300 tem uma resistência e 1.500 teve um suporte. Isso aqui em gráfico diário, tá, pessoal? Então você pode encurtar, ó, tá vendo que tem esse outro aqui em 2.100. Atualmente o Ethereum está em tá em 3.000, né? Então você pode encurtar um pouco mais, né? Então entre 2 a 3.200, certo? Quando a gente volta aqui, ó, esse modo de comprar aqui, se eu coloco 2x, ele está indo na minha quinta ordem de segurança, justamente na minha resistência, ó, no meu suporte aqui, que é 2.100, é justamente essa região aqui, ó. Então, se eu crio esse robô nesse formato aqui, ele vai estar comprando até as minhas 5 ordens em 2.100, até 2.100 ele vai estar comprando, fazendo ali o preço médio, no caso, e está realizando as operações. E quando você aumenta aqui o multiplicador do tamanho das ordens, você vai estar deixando o preço médio cada vez mais próximo. Porque, por exemplo, quando você entrar aqui na quinta ordem, você vai estar entrando com muito mais dólares do que você entrou no início. Então você vai estar comprando mais moedas, muito mais moedas no preço lá embaixo, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender, isso aqui é muito importante, cara. Muito importante para você obter consistência e lucro aqui na 3Coma nos seus robôs, tá? Principalmente as condições de entradas tem que ser alinhadas e aqui, tá? Então aqui nós configuramos, ok. Temos aqui o gráfico, ó, 2.100. Então ele executaria de acordo com essas condições. E de acordo com o mercado fosse corrigindo, ele teria essas ordens de segurança. Tá? Aqui em Exit Order, né, na saída da operação, você pode colocar condições. Para sair aqui eu preciso que o RSI esteja cruzando a linha tal e o estocástico tal. Enfim, você pode colocar alguma condição também para sair. Ou simplesmente você coloca aqui, ó, porcentagem da base, da ordem base. Tá em inglês, eu vou falando em português, pode confundir, pessoal. Eu peço que você utilize até em inglês na hora que você estiver configurando, para você entender melhor aqui quando estiver utilizando. Aqui em Simple Target, você pode estar colocando o seguinte. Bom, eu quero que por operação eu lucre 2%. Perfeito? Então, assim que ele entrar aqui, ó, nessa operação, suponhamos que ele entre aqui nesse momento. Quando ele bater aqui 3,125, ele dá os 2%, você lucrou nessa operação. Beleza? Aqui embaixo você tem a opção de stop loss e máximo período de holding, né?
o máximo de tempo. Essas duas opções, cara, eu não utilizo. Não significa que você não possa utilizar. Mas a configuração já está feita justamente para eu segurar a moeda se for o último caso. Então, quando ela cair aqui a 31%, e eu não quero que seja stopado. O stop, basicamente, você vai estar fechando as operações. Eu não quero isso, eu quero que o robô rode o tempo todo. Então, quando ele cair aqui lá embaixo, tiver 31% lá embaixo, ele vai estar com as minhas ordens todas compradas. Pela minha análise, quando bater nessa região aqui de preço de 2.100, é um suporte. Então, a tendência é ele bater aqui e subir. E subindo, pegando o meu take. Beleza? Então, basicamente é isso aí. Eu não uso essas duas opções. Não significa que você não possa utilizar, tá? Stop loss e o máximo período aqui. Aqui nas opções avançadas, eu não utilizo, beleza? Nenhuma dessas aqui. E, basicamente, o seu robô, ele está configurado, tá? Você vai utilizar essas opções aqui. Então, até menos 31%, esse robô aqui ele estaria comprando mais Ethereum. Comprando até bater o seu take de 2%, que foi o caso que eu utilizei aqui. Beleza? Lembrando que tem a opção aqui de backtest. O que significa? Você pode utilizando para ver um histórico passado. Por exemplo, eu quero ver essa configuração, essa mesma configuração, como que foi a rentabilidade, como que foi o desempenho dela no último mês. Exemplo, tá? Então, só que esse backtest é uma opção da conta Pro. Então, se você quer ter essas opções de backtests, testar antes de executar, ter uma conta demo e por aí vai, é interessante você avaliar os preços ali e assinar uma conta Pro aqui na 3 Comas, tá? Lembrando que se você entrar pelo meu link aí abaixo, você vai ter 3 dias de conta Pro grátis para você testar e entender melhor a plataforma. Bom, e se você quiser assinar aqui o plano anual Pro, ele dá mais de... Tá dando aqui, ó, R$182 por mês, vezes 12, tá dando R$2.184, menos 80%. Você pagaria apenas R$436 na conta Pro anual para ter acesso a todas as ferramentas da 3 Comas. Como isso funciona? Eu tenho um código somente, tá? Um código somente para a conta Pro que dá esses 80% de desconto. Como que faz para você ser elegível, para você conseguir ter esse desconto, cara? Porque muitas pessoas pegam, eu já tive mais cupons, as pessoas utilizam esses cupons, não utilizam a plataforma e acaba prejudicando pessoas que talvez tenham ali a vontade de utilizar, né? Prejudicando. Então, precisa ter uns critérios aí a ser atendido para você ter esse cupom de desconto. Primeiro, você precisa ter pelo menos mais de $1.000 na sua conta para você rodar os robôs, tá? Segundo, você precisa ter o cadastro linkado no link abaixo, no meu link. E aí sim, você atendendo esses dois requisitos, mostrando que tem realmente interesse em utilizar a plataforma, operar, né, com os robôs, você me chama aí no Telegram que eu vou estar te repassando esse cupom de desconto, tá? Eu tenho somente um cupom, mas se tiver mais pessoas que eu vejo que tem mais interesse, que quer realmente operar, quer realmente ter lucro nesse mercado com robôs, utilizar a plataforma de verdade, eu posso estar tentando conversar com o pessoal da 3 Comas e ver o que dá para fazer, beleza? Eu já tive um contato com eles direto com a plataforma, então eu acredito que eu possa conseguir se realmente ter demanda de pessoas que vão utilizar, não é só pessoas que vão utilizar e deixar para lá, né? Pessoas que utilizam realmente e ganham dinheiro aí com a plataforma, né? Então é um desconto, um baita de um desconto, né? Mais de R$1.700 de desconto. Eu acho que isso ajuda demais para quem utiliza a plataforma, beleza? Dito o recado, vamos para a última opção de robô, que é o GridBot, tá? Esse vídeo tá ficando longo, mas eu espero que ajude você 100% na sua caminhada aqui no 3 Comas. Cara, GridBot não tem segredo para você utilizar, porém tem algumas ressalvas. Por exemplo, tem aqui várias configurações, tá? Tem aqui o stable, que basicamente é o quê? Quando o mercado tá lateral, o mercado tá aquela nhaca danada, sobe 5, desce 4, desce 4, sobe 3 e por aí vai. Então, é stable, quando o mercado tá lateral, você usa essa opção. Quando o mercado tá dando
mais topos do que fundo, né? No caso aqui o Reason, você utiliza essa opção. Essas opções aqui de baixo, cara, tá vendo aqui que tem 3x? Tem como você fazer uma alavancagem. Só que essa alavancagem você pode ser estopado, né? É um mercado alavancado, então tem o preço de liquidação. Você pode perder o seu dinheiro. Então, para você que é iniciante, desconsidera essas 3 opções aqui, tá? Desconsidera essas 3 opções e foque nessas 2 aqui. Então, o SDT, show de bola. Qual que é o capital que você quer utilizar? Você quer utilizar, qual corretora, na verdade, você quer utilizar? No caso que eu tenho várias, mas já tá aqui a Bybit, beleza, Bybit, perfeito. Suponhamos que eu quisesse utilizar $200, ó, suponhamos que eu quisesse utilizar $200, tá vendo aqui que ele fala que precisa ser acima de 329? Isso significa que a configuração aqui tá necessitando, né, tá exigindo um capital maior. Por exemplo, aqui, ó, aqui o level tá dando 6.3. Deixa eu ver aqui o quanto que ele vai exigir. Tá vendo, ó, 5.9. Então não dá para baixar tanto. Vou colocar aqui 5.9. Show de bola. Vou colocar aqui 6, né? Ó, aqui em levels tá dando 56 levels, cara. Então até os $90 mil do Bitcoin você estaria executando operações. Só que eu não quero isso tudo, né? Tá vendo aqui, ó, menos 25% do Bitcoin. Eu quero até os 100 mil. Beleza. Opa, 10 mil, né? 100 mil. Então, vamos ver aqui agora. Ó, consigo abaixar até 228. Tá vendo que agora não precisou de mais capital? Consegui abaixar. Então você pode ir baixando, tá? Vamos colocar aqui que eu queira 30 levels a $6. Já baixou para 179, tá vendo? Então, os $200 que eu queria, agora eu consigo executar. Coloco aqui 200, beleza. Bom, o height price está dando aqui $125. Então, até os 125 mil dólares, né? 125 mil, ele vai estar executando ordens de venda. Só que o robô ele foi presetado. O gráfico, me ajuda aí. Só que o robô ele foi setado mais para ordens de compra, uma possível correção. Por quê? Porque o Bitcoin ele vem numa alta gigante, 125 aqui, um topo histórico, né? Não tem nem gráfico para trás para você se basear, não existe. Então, o mercado explodindo aqui para cima, você vai estar lucrando com o ponto que você executa o robô. Então, lembrando, quando você executa o robô, você compra uma parte da moeda, no preço atual. Então, você estaria comprando a 121. Ele explodiu aqui para 130, você estaria lucrando porque você comprou a 121. Se ele for caindo aqui, vai caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, você vai estar comprando e vendendo e justamente ganhando pequenos lucros, né? É assim que funciona o robô de grid. Eu acho que deu para você entender. Lembrando que para você ter uma melhor opção aqui de investimento, talvez você não tenha $200, talvez você tenha só 100. Tá vendo aqui, ó? O mínimo é 173. Você tem que vir aqui configurar tamanho de level, quantidade de dólar por level. Então, isso tudo vai ser necessário uma configuração para atender aqui o que você pode investir, tá? Passar rapidamente aqui no Smart Trade, mas aqui é bem interessante que basicamente você pode controlar, né, operações de diversas corretoras em um único local. Eu quero ver uma operação as minhas operações aqui na Binance. Eu quero ver minhas operações aqui que eu abri, né? Lembrando que você tem que abrir aqui pela 3 comas. Então, abri aqui uma operação na Binance pela 3 comas, beleza. Eu tenho um capital lá na Bybit e eu quero abrir também uma operação. No caso aqui, o mercado é sempre dólar. E aí você seleciona o par. Quero operar TH, AGLA, AGLD, enfim. Você seleciona o ativo aqui e aqui você executa. Compra e venda. Simples assim, tá? Não tem segredo. Que você coloca o preço que você quer comprar. Se é mercado, se é limite, tá? Que você coloca quantos por cento você quer utilizar da sua banca. Ou então você coloca quantos dólares. Eu quero comprar $50. Que vai dar tantas unidades aqui. E aqui você consegue vender também. Eu tenho tantos Ethereum.
já tá dando um lucro aqui bem legal, eu quero vir vender, você coloca aqui mercado, quantidade de Ethereum que você tem, venda, já era, tá? Então aqui você vai controlando bem legal. Marketplace, aqui tem algumas opções de robôs, sinais e tudo mais que você pode estar assinando, criando robô, seguindo. Eu acho interessante você vir aqui e entender aqui o desempenho de cada robô ou cada trader, né, cadastrado aqui nos sinais, que você pode ver opções de robôs já criados para diversas corretoras, os mais populares, os mais lucrativos. Avalie aí de a melhor forma que se encaixa para você, tá? Então, galerinha, esse era o vídeo. Eu espero que você tenha entendido. É um vídeo longo, mas é um vídeo que eu acho que vai esclarecer muito para quem quer utilizar a 3Comas e quer realmente operar com robôs e ser consistente nesse mercado e ser lucrativo, certo? Isso aqui então é um overview, né, completo aqui da plataforma. Como eu falei, tenha dúvida, deixa nos comentários. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva, beleza? Tamo junto, a gente se vê na próxima e valeu!